Doutora, estava aqui a pensar no seguinte. Quem tem... Já sei que temos todos capacidades mediúnicas, mas vamos pegar naqueles que efetivamente as trabalham, as desenvolvem. Eu pergunto, essas pessoas, para conseguirem ser felizes, para conseguirem sentir-se equilibradas, mais do que felizes, talvez equilibradas, precisam efetivamente de utilizar esta sua capacidade mediúnica? Precisam quase que utilizar esta ferramenta para que haja equilíbrio nelas? Essa é uma boa questão, Fátima, porque muitas vezes essas pessoas vêm com essa faculdade mais ostensiva até por um compromisso espiritual. Pronto. O que é um compromisso espiritual? Explique lá, doutora. Tem que explicar estas coisas todas para nós aprendermos consigo. Bem, essa é uma questão também muito interessante, porque... Como nós saímos daqui? Vamos lá ver se eu consigo simplificar isto. Bem, a questão do compromisso espiritual. Muitas vezes, para o espiritismo, quando nós reencarnamos, voltamos a viver, não é, numa vida nova, vamos dizer assim, voltamos a reencarnar numa nova vida, voltamos com algumas tarefas para cumprir. E não sendo a mediunidade um dom, nem sendo uma faculdade especial, voltamos com algumas tarefas para cumprir e a mediunidade entra nesse bolo, vamos dizer assim, como um compromisso ao serviço do próximo. Pronto. Como uma missão. Como mais uma... Eu não diria tanto como uma missão para não parecer uma coisa especial. Mas, por exemplo, como a Fátima tem o seu papel, não é? Mas como um professor tem o seu papel, como um médico tem o seu papel, como todas as pessoas têm o seu papel válido na vida, o médium também tem o seu papel, que tem mais este papel acrescido como possibilidade de auxílio ao próximo. Porque através do intercâmbio mediúnico, o médium tem a possibilidade de ser medianeiro, intermediário entre este mundo e o outro. E poderá, através desse intercâmbio mediúnico, ser facilitador de auxílio espiritual. Ou seja, numa reunião mediúnica, não é? É possível, quando esse médium se predispõe como intermediário, como medianeiro do mundo espiritual, ele pode ser uma pessoa que possa servir de esclarecimento para algum espírito sofredor que esteja, como nós falamos que muitas vezes nós temos aqui espíritos que não partem para um outro lado da vida, mas continuam na dor e no sofrimento nesta vida, e muito próximos a nós porque não se conseguem desligar-se desta vida física, não é? Então, o médium pode servir de intermediário nesse processo de intercâmbio, auxiliando esses espíritos que não conseguem transcender desta para uma melhor. Não é? Então, este compromisso espiritual faz nesse sentido, no sentido de ser possibilitador de um processo de evolução do seu semelhante. Portanto, o que são coisas bem diferentes. O que são coisas bem diferentes. Ainda voltando à questão aqui da psiquiatria e da mediunidade, por exemplo, a bipolaridade e a mediunidade às vezes dá uma sensação que são confundidas. É assim ou não, doutora? Sim, pode ser confundida, como também a esquizofrenia, principalmente. Esquizofrenia, sim. As duas, tanto a bipolaridade quanto a esquizofrenia. Por quê? Porque são duas patologias cuja sintomatologia apresentada quer numa, quer noutra. Eu comecei a falar, mas pronto, como é muito pouco tempo para a gente poder agarrar tudo, na bipolaridade há muitas mudanças de humor, não é? Portanto, e uma das características do médium, principalmente no início do desenvolvimento da faculdade mediúnica, é a mudança e instabilidade do humor também. Portanto, agora está muito bem, como daqui a pouco está muito aborrecido. Por exemplo. Portanto, e a influenciabilidade consoante as pessoas que esteja, consoante os ambientes em que se encontra. Portanto, o médium, no início do desenvolvimento mediúnico, poderá mudar de estado de humor se está com uma pessoa ou está com outra, porque sente a sua impressão, a sua energia. Portanto, é capaz de estar com a Fátima e sentir uma boa energia, estar com outra pessoa sentir uma má energia, isso influenciá-lo muito positivamente ou negativamente. E isso... Na bipolaridade, poderá o indivíduo que é com a doença bipolar sente também alterações de humor com muita frequência. Então, passa do extremo ao outro com muita rapidez, com muita facilidade. Isso muitas vezes pode ser confundido também com a doença bipolar. Embora, dentro da patologia mental, dentro da psiquiatria, nós nunca damos um diagnóstico só com os sintomas. Pronto. E aí é que se dá realmente a cereja em cima do bolo.
Outra diferença, porque em psiquiatria nós temos que fazer um conjunto de sintomas e a biografia do indivíduo é que nós vamos dar o diagnóstico do indivíduo. Ou seja, quando nós damos um diagnóstico, se o diagnóstico é evolutivo, nós olhamos para a história do indivíduo, para a biografia dele, para todo um conjunto de sintomas que nos vai dar o diagnóstico. Não são só sintomas que efetivamente o indivíduo relata naquele momento que vai nos dar um diagnóstico de bipolaridade ou de esquizofrenia. Porque senão fica-se refém da verbalização daquela pessoa, não é? Daquilo que ela diz ou não diz, fica-se agarrado a isso. E na mediunidade é uma questão da temporalidade. Portanto, o indivíduo, por exemplo, sente essa influência agora, mas depois volta normalmente dentro do seu contexto social e dentro da sua vida normal a ser aquela pessoa normal que ele é sempre. Só fazendo uma parte muito rápida, por exemplo, aquele estudo que o meu colega psiquiatra brasileiro fez com um número grande de pessoas, as pessoas eram pessoas que eram adaptadas, tinham sua vida social, familiar, pessoal, trabalhavam, eram pessoas completamente saudáveis, portanto, e por isso, sendo médiums, isso é que caracteriza, de facto, o médium normalmente. São pessoas saudáveis, portanto, e do ponto de vista social, pessoal, familiar, tem uma vida profissional, normal. tem uma vida normal. E isso vai muito contra, a ideia que muita gente tem, não é, doutora? Que são pessoas assim que vivem numa esfera diferente, lá, afastados, e pelo visto, porque me está a dizer, não é isso. Há ainda outra questão que eu gostava de lhe colocar e que tem a ver com a depressão. A depressão que é um mal, enfim, que alastra, infelizmente, a olhos vistos. E eu pergunto se há alguma relação entre depressão e mediunidade e se de alguma forma a mediunidade pode ajudar, ou seja, fazer um trabalho com alguém que tem mediunidade, desenvolvida, obviamente, se pode ajudar num caso de depressão. Estas duas coisas cruzam-se em algum momento ou nada? É assim, a depressão, uma pessoa com depressão normalmente pode ter influências negativas sobre ela própria. Pronto. Nesse sentido, cruzam-se. Eu estou enviesando um bocadinho a sua pergunta, mas para chegar a um outro ponto. Ok. Pronto. No sentido de, pessoa deprimida, normalmente, segundo o Espiritismo, nunca está só. No sentido de que está sempre acompanhada, porque nós normalmente, por uma lei de sintonia e afinidade, nós acabamos por estar acompanhados também espiritualmente por aquelas companhias que se afinizam conosco. Portanto, então, a pessoa muito deprimida, muito para baixo, acaba por também ter companhias espirituais que sintonizam com aquela depressividade. Portanto, nesse sentido, é muito fácil a pessoa muito depressiva ter companhias espirituais de cunho obsessivo. Pronto. Ou seja, os espíritos que a acompanham também não serão os mais indicados para ajudar a sair daquela situação. Exatamente, exatamente. Pronto, nesse sentido, se calhar, portanto, o seu processo interior de depressão também não ajudará a sair desse processo, porque ela também terá companhias espirituais também muito negativas. Muito negativas. Bom, este foi uma conversa aqui esclarecedora sobre alguns dos pontos, muito mais havia para falar com a doutora Gláucia Lima, que é médica psiquiatra, mas penso que abrimos aqui uma porta curiosa para muitos dos nossos espectadores. Doutora, foi um prazer recebê-la. Desejo-lhe muitas felicidades. Muito obrigada. Tudo a correr bem. Um grande aplauso. Olá, Bárbara, muito boa tarde. Boa tarde, minha querida. Vamos sempre falar do... Ai, muito obrigada. E tu sempre tão fresquinha. Vamos falar aqui do calcitrim, da maravilha que tem sido